O aquecimento global é uma das principais mudanças climáticas. Para enfrentar as alterações na natureza, o estado de Mato Grosso, os produtores rurais e toda a sociedade terão que tomar algumas medidas. A política estadual de mudanças climáticas foi instituída através da Lei Estadual 582. A nova legislação foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador a partir de debates da sociedade mato-grossense nos últimos 4 anos, considerando alguns alertas. Estudo divulgado pela Embrapa em 2013 aponta: o aquecimento global poderá causar prejuízos de até 7 bilhões de reais por ano a partir de 2020 à agricultura brasileira. O estado de Mato Grosso, que tem a sua economia altamente dependente do clima, porque a agricultura depende de variáveis climáticas como temperatura, precipitação, não poderia ficar de fora desse processo. Então, é fundamental que nós, que dependemos do clima, temos o clima como um grande insumo, temos que ter responsabilidade sobre ele. Então, essa lei que foi construída ao longo de alguns anos, discutida com a sociedade, construída junto com a sociedade no âmbito do Fórum Mato Grossense de Mudanças Climáticas, é uma lei que traz os instrumentos para que o Estado possa ser autorizado, juntamente com a sociedade, criar as medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. A nova política estadual cria várias condições para o enfrentamento às mudanças climáticas, como a redução de gases emitidos, por exemplo, pelo rebanho bovino, que formam o efeito estufa. Emissões a gente sabe que tem, relacionada à mudança do solo, à agropecuária, que emite metano, mas a gente precisa também ter um instrumento que contabilize as nossas remoções. E a agropecuária tem condições e tem potencial para fazer remoção de carbono da atmosfera. Uma boa pastagem, bem manejada, a gente tem uma floresta plantada, sequestra carbono. Então, a gente precisa ter um inventário também para contabilizar as nossas boas práticas, ou seja, as práticas que levam à remoção de carbono da atmosfera. A nova política estadual também cria condições para toda a sociedade se adaptar às mudanças climáticas. Se esquenta demais e você compra um ventilador, você fez uma adaptação. Só se nas regiões costeiras, se o mar avança, você muda a sua casa, você fez uma adaptação. Mas nem sempre as coisas são tão evidentes e tão simples assim. Por exemplo, o que é esperado com a mudança do clima aqui para a região centro-oeste? Uma redução da precipitação e um aumento de temperatura. Isso leva a um aumento da evaporação. Então, para nós, a gente precisa ter plantas adaptadas ao estresse hídrico maior. Então, a Embrapa já trabalha nesse sentido, melhorando algumas espécies, algumas variedades, para ser mais resistente ao calor e à falta de chuva. Né? Então, isso é adaptação, certo? Então, só que isso pressupõe coisas mais complexas, como melhoramento genético, né? A planta tem que ter raízes mais estruturadas para buscar água mais lá no fundo. Isso custa caro, né? E por isso que essa lei ainda traz algumas coisas relacionadas a incentivos positivos, incentivos econômicos, né?